Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que o coração de cada um de vocês que me assiste esteja bem, esteja puro, tratado pelo Senhor, porque o coração espiritual é a nossa mente, é os nossos sentimentos, é os nossos desejos. Eu quero deixar uma palavra para todos os brasileiros, brasileiras e as nações mundial. Até porque Deus é o Deus de todos, está em todos e age por todos, de acordo o nosso desempenho diante desse Deus maravilhoso. Infelizmente, irmãos, estão pregando Jesus indiretamente. O que é pregar Jesus indiretamente? É você falar de Jesus, mas não viver Jesus. Por exemplo, eu falar de Jesus e não viver Jesus, e a igreja fala de Jesus, mas não vive Jesus. Isso é falar de Jesus indiretamente. Sabe por quê? Porque quem vive Jesus não vive preocupado com maldições. Quem vive Jesus não está preocupado se você tem batalha espiritual ou deixa de ter. Quem vive Jesus não está preocupado com demônios hereditários, com maldições que veio do seu tataravô, bisavô, avô, do seu pai, não. Até porque a palavra do Senhor diz que tudo se faz novo. Que tudo se faz novo. E se faz novo não é apenas lá no céu. Se faz novo começando daqui, da terra, de onde nós estamos. Eu vejo as pessoas preocupadas com seus antepassados, com atitudes mal do seu antepassado. Irmãos, não se preocupe com seu antepassado. Não se preocupe se lá na sua família, o seu tataravô, bisavô, foi espírita, macumbeiro, foi assassino, foi um estuprador, foi um homem justo, uma mulher injusta. Ah, não, é porque eu passo isso, porque eu carrego um demônio hereditário. Vai ver cá. O que é que está tendo vida na sua existência? Os demônios hereditários que seus tataravós, bisavós, avós, pais carregavam? Ou quando Jesus disse, importa que o homem nasça de novo. Se o homem nasce de novo, o homem não tem que viver de espírito hereditário, porque Jesus diz, importa o homem nascer de novo. Aquele que nascer da água e do Espírito são filhos de Deus. Então você não tem mais hereditarismo. Porque você é nascido de Deus, você é nascida de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido do sangue e da carne e da vontade humana, ou seja, de uma relação entre homem e mulher, não é filho de Deus ainda. Mas aqueles que nascem da água e do Espírito se torna filho de Deus. Então você não tem mais demônio hereditário, porque você é nascido de Deus, no Senhor Jesus Cristo. A não ser que você ainda não é nascido de Deus, né? O que é demônios hereditários? São demônios que passam de geração em geração, do tataravô, bisavô, avô, do pai para o filho, do filho para os netos, para os bisnetos. Mas aí não está a questão. Jesus é o nosso Pai, então não tem mais maldição hereditária na sua vida.
Lá na cruz, Jesus disse: eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Eu vejo as pessoas dizendo assim: olha, pastor tal trabalha com libertação. Todos aqueles que pregam Jesus Cristo trabalham com libertação, com salvação, com bênção sem medida, irmão. Não existe pastor que trabalha com libertação, o outro trabalha com prosperidade, com saúde. Quem prega Jesus trabalha completamente libertação, salvação, prosperidade, cura, porque quem prega Jesus trabalha com transformação de vida e acabou. Olha o que diz lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra perecer quer dizer se estragar, apodrecer, se danificar, se defasar, se destruir. A palavra perecer quer dizer isso, irmão. Então, você não pode mais perecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não sofra, não seja destruído. Perecer quer dizer se destruir. Quando você pede um quilo de alimento não perecível, é um alimento que não apodrece, que não azeda, que não mofa, que não estraga. Um alimento perecível é aquele alimento que, por exemplo, a carne ou alguns frios. Esses perecem porque eles apodrecem. Azeda, se estraga, cria mofo. Então, quando Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não apodreça, não sofra, não se estrague, não morra, não seja martirizado com a dor desse mundo, mas tenha vida eterna. Irmão, cadê a morte de Cristo? Passou. Agora nós vivemos a ressurreição de Cristo. Nós vivemos a ressurreição de Cristo. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Aí você vai ouvir pastora que diz assim: os demônios hereditários que lhe acompanham. Que negócio é esse? Como assim me acompanha? Se eu nasci da água e do Espírito, nasci de Deus. E lá em João capítulo 1 diz que todos aqueles que recebem Jesus é chamado filhos de Deus. Então eu não tenho mais demônios hereditários, porque hereditários é para quem vive no pecado, é para quem vive praticando as maus práticas dos seus antepassados. E nós somos filhos de Deus, co-herdeiro de Deus no Senhor Jesus. Aí você vai num lugar que o pastor diz: vamos fazer uma oração de libertação. Aí começa a chamar demônios. Oração de libertação, meus irmãos, é Jesus. Quantas vezes você viu Jesus no meio do povo dizer assim: eu vou orar a oração da libertação? Quantas vezes você já leu isso na Bíblia? Que os apóstolos diziam assim: vamos orar a oração da libertação. Não, gente. Jesus dizia o quê? Espírito sai dele. Mudo fala, surdo ouve, morto ressuscite. Pronto, acabou a autoridade. Que negócio é esse? Demônios hereditários. Batalha espiritual que perturba a mente do povo. Batalha espiritual todos nós temos. Todo cristão tem batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos dominadores deste mundo. Isso é uma batalha espiritual. Mas a Bíblia também diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós.
Se você ainda tem uma mente de demônios hereditários, de batalha espiritual que atormenta a tua mente, se você anda ressuscitando o seu tataravô, é porque você ainda vive como filho do seu pai. E quando se trata de espiritual, nós não temos pai nem mãe nesse mundo. Nós somos filhos de Cristo, de Deus no Senhor Jesus. Eu estou falando de, quando se trata do espiritual, nós somos filhos de Deus no Senhor Jesus, meus irmãos. Então você não tem que carregar a maldição hereditária. Por quê? Porque todos que recebem Jesus é chamado filho de Deus. Acabou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não se estrague, não se destrua, não sofra, não seja perturbado, mas todos tenham a vida eterna. Alguma dúvida? Eu estava vendo as pessoas falando ontem de Páscoa, não sabe o que é Páscoa, gente. Uma pessoa que sabe o que é Páscoa não vai ficar preocupado com demônios hereditários, gente, que já atuou no meu tataravô, no meu bisavô, no meu avô, nos meus pais. Que negócio é esse, gente? Se eu sou filho de Deus, eu não dependo mais de espírito de práticas erradas que meus pais praticavam. Eu tenho que me preocupar com as práticas de Deus, porque eu sou filho de Deus no Senhor Jesus. Amém? Eu sou filho de Deus no Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração forte. A oração forte que eu sei é adoração, porque a luz destrói as trevas. Oração forte não é chamar nome de demônio e nem eu pregar que você está com a batalha espiritual que está atormentando tua mente. A minha mente é a de Cristo, irmão. Jesus mandou andai-vos em espírito e acabou. Andai-vos em espírito. Medite nessa palavra. João capítulo 3, versículo 16. Você não pode mais perecer. Você não pode mais se estragar. Você tem que viver vida. Vida no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, derramando paz, alegria, e tira da sua cabeça esse negócio. Eu vou fazer 7 terça-feira, 7 sexta-feira. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sair a justiça sobre tua vida como o sol ao meio-dia. O propósito aqui não é campanhas de corrente, irmão. É você ter uma vida aliançada com Deus e pronto. Que Deus te abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida.